Na figura 5 estão representados no referencial ortonormado x ou y parte do gráfico da função f de domínio R, definida por f de x igual a x ao cubo menos 5 meios de x ao quadrado mais 1 meio de x mais 2, e o quadrilátero OABC. Sabe-se que os pontos A, C e D têm ordenada 1. O ponto D tem abscissa menos 1 meio, o ponto B pertence ao eixo das ordenadas. Resolva os itens seguintes sem recorrer à calculadora. Temos agora 3 questões, eu vou começar aqui pela primeira e ainda neste vídeo resolverei também as restantes. Então, começando aqui pela questão 1. Indique sem efetuar a divisão o resto da divisão inteira do polinómio f de x pelo binómio x mais 1 sobre 2. Justifique a sua resposta. Bom, queremos determinar então o resto da divisão. E eu vou utilizar aqui uma página do resumo Explica-Mate para relembrar aqui o teorema do resto. Portanto, nesta página do resumo poderão ver também a divisão de polinómios e também a aplicação da regra de Ruffini. E eu vou ainda aplicar neste exercício a regra de Ruffini, mas neste caso o que interessa, o que eu quero aqui salientar é o teorema do resto. Porque é exatamente o teorema do resto que permite determinar o resto sem efetuar a divisão, tal como diz no enunciado aqui do problema que estamos a resolver. Então, reparem, o resto da divisão inteira de um polinómio a de x por um polinómio do tipo x menos alfa é igual a de alfa. O resto da divisão inteira de a de x, está aqui então um exemplo, 2x ao quadrado mais x menos 1 por x menos 1 é igual a de 1. Uma chamada de atenção especial ao facto de temos de observar mesmo esta forma, x menos alfa, ou seja, para identificar este alfa temos de estar a ver aqui este menos. No enunciado que estou a resolver neste vídeo, nós temos um mais aqui. Reparem que eu vou passar esse mais para menos. Bom, então o que eu vou aplicar é o teorema do resto que podem aqui observar com mais atenção, que é o que eu vou aplicar a seguir no exercício. Então temos o seguinte, de acordo com o que acabamos de ver, o resto da divisão é igual de um polinómio f de x por x mais 1 meio, lá está, é um polinómio do tipo x menos alfa, em que o nosso alfa, neste caso, é menos 1 meio, porque temos aqui x mais 1 meio, mas x mais 1 meio é x menos menos 1 meio, e este é o tal alfa que estava lá no teorema que eu acabei de mostrar. E então o resto é dado por f de menos 1 meio. E, portanto, sem fazer a divisão, aplicando aqui o teorema do resto, conseguimos chegar até por observação gráfica, mas tínhamos também a hipótese de fazer o f de menos 1 meio analiticamente, temos aqui a expressão. Portanto, fazer o f de menos 1 meio seria substituir aqui o x por menos 1 meio, ficaria menos 1 meio ao cubo menos 5 meios vezes menos 1 meio ao quadrado, mais 1 meio vezes menos 1 meio, mais 2. E fazendo as contas, isto irá dar 1. Podemos observar aqui pela abordagem gráfica que a imagem de menos 1 meio perante a função dá 1. Claro, não diz claramente no enunciado que o ponto D pertence ao gráfico, mas é aqui visível na representação. De qualquer das formas, para prevenir, faríamos aqui estas contas todas, que dará 1 de qualquer das formas. Por isso, eu vou já colocar aqui 1 e este é o resto da divisão inteira de f de x pelo binómio x mais 1 meio. Reparem então aqui a aplicação direta do teorema do resto, que me diz o seguinte, o resto da divisão inteira de um polinómio f de x, neste caso por um polinómio do tipo x menos alfa, atenção, tem que ser um polinómio, neste caso um binómio, do tipo x menos alfa, e nós temos isso aqui, temos x mais 1 meio, que é igual a x menos menos 1 meio, então o alfa é menos 1 meio, e por isso fazemos f de alfa, ou seja, f de menos 1 meio, que é igual a 1, e temos logo o resto. Isto é o resto da divisão, ok? O resto da divisão inteira de f de x por x mais 1 meio. Bom, agora avançando para a segunda questão. Mostre que a área do quadrilátero OABC é dada por AC vezes OB a dividir por 2. Bom, eu vou resolver até aqui por dois processos. Vou começar por uma observação aqui gráfica. Queremos então mostrar que a área deste quadrilátero OABC, portanto, que está aqui pintado de amarelo, é dada por esta expressão em função de AC e DOB. Eu recomendo o seguinte, uma vez que queremos mostrar que a área é dada por esta expressão,
vamos tentar trabalhar com AC e com OB sempre que possível, porque é isto que queremos ver no resultado ao qual queremos chegar. Então a área do quadrilátero OABC. Antes de mais, como é que podemos observar essa área aqui com as letras da figura? Eu vou designar aqui um outro ponto. Este ponto aqui vou designar pela letra E, por exemplo. Vai dar jeito para o exercício. Poderiam dizer que seja E o ponto de interseção da reta DA, por exemplo, com o eixo das ordenadas. E estaria aqui definido este ponto E. Então eu posso dizer o seguinte. Posso dizer que a área aqui a amarelo, a área deste quadrilátero, pode ser vista como a área deste triângulo OAB. Portanto, vou dizer que é igual à área do triângulo OAB menos, porque reparem que a área do triângulo OAB tem também esta parte branca aqui. Mas se eu agora subtrair este triângulo OCB, fico com o que está amarelo. Ou seja, se este triângulo maior OAB subtrair a área deste triângulo OCB, fico com o que está amarelo, que é isso que eu quero, que é o quadrilátero OABC. Então eu vou fazer exatamente isso. Vou fazer a área do triângulo OAB menos a área do triângulo OCB. E agora vou tentar escrever estas áreas, atenção, sempre com olho naquilo que eu quero obter em função de AC e de OB. Então eu vou dizer o seguinte, a área do triângulo OAB, vamos concentrar agora neste triângulo OAB. Vamos dizer que OB é a base, e tudo bem, corre bem, porque eu quero ver OB na expressão final. Então é a base, que é OB, vezes a altura, e a altura então é A, de E até A, portanto vezes EA, a dividir por 2. Portanto, a área do triângulo é base vezes a altura a dividir por 2. Menos, e agora vou concentrar na área do triângulo OCB. Reparem que a base é a mesma, OB, podemos considerar aqui a base, OB. Então vou dizer OB, que é a base, vezes a altura, e a altura deste triângulo já é EC. Reparem que a altura é sempre perpendicular à base. EC, a dividir por 2. Reparem que temos já aqui o mesmo denominador, então eu vou colocar tudo sobre a mesma fração. Fica OB vezes EA menos OB vezes EC a dividir por 2. Tudo a dividir por 2. Agora o que é que podemos aqui fazer? Tenho aqui OB, posso colocar OB em evidência, fica OB em evidência, vou abrir um parênteses, reparem que aqui estamos a falar de medidas, portanto é uma medida que aqui temos, que está em comum a estes dois termos aqui, então coloco em evidência. O que é que sobra neste termo? Tirando OB, fica lá o EA, portanto EA menos EC. Isto tudo a dividir por 2. E agora, o que é EA menos EC? Vamos ver aqui. EA menos EC é igual a CA. Reparem que se a este comprimento EA subtrair este comprimento EC, fico com este comprimento que é CA ou AC. Então, podemos dizer que EA menos EC é igual a CA. Ou seja, fica OB vezes CA e já temos aquilo que era pretendido. Podemos agora, se quisermos, portanto, apenas trocar aqui a ordem. Portanto, ter CA ou ter AC é a mesma coisa. Fica então AC vezes OB a dividir por 2. E então chegamos assim à expressão que era o objetivo do exercício. Eu vou resolver de outra forma e, portanto, em problemas de matemática isto é normal, haver várias formas de pegar no problema. Por exemplo, podíamos ver estes dois triângulos aqui, este triângulo amarelo OAC e este triângulo amarelo CAB, para chegar à área do quadrilátero OABC. Ou seja, fazendo uma decomposição diferente da que eu fiz aqui, eu posso dizer que a área do quadrilátero é igual à área do triângulo OAC, mais, neste caso já é mais, estou a adicionar as duas, não é? Mais a área do triângulo CAB. Ou ABC, pode ser ABC. E agora fazemos algo idêntico ao que eu acabei de fazer. Portanto, a área do triângulo OAC, mas atenção, vou considerar agora aqui a base que é o CA. Portanto, a base vou dizer que é o CA ou AC. Portanto, AC vezes a altura é então OE. Reparem que a altura é perpendicular à base. Se eu estou a dizer neste triângulo OAC, se estou a dizer que a base é AC, a altura tem que ser perpendicular deste vértice na perpendicular até ao prolongamento da base, portanto é OE.
portanto vezes OE, a dividir por 2, mais, e agora vou concentrar no triângulo ABC, a base é AC, portanto fica aqui AC, vezes a altura, que é EB a dividir por 2. Vou colocar tudo sobre a mesma fração e fica AC vezes OE, aquilo é um O e não um D, ok? Portanto, isto aqui é um O, que é a origem. E temos então OE mais AC vezes EB. Vou fazer algo idêntico ao que já fiz, portanto agora um pouco mais rápido. Vou colocar AC em evidência. AC em evidência, sobra aqui o OE mais o EB. O EB, isto tudo a dividir por 2. E agora reparem que OE mais EB dá o OB. Então ficamos com AC vezes OB a dividir por 2. Que chegamos também à expressão que era pretendido. Portanto, ficam aqui estas duas abordagens e avanço agora para a terceira questão, que diz o seguinte: determina a área do triângulo OABC. Bom, agora queremos em concreto determinar o valor da área do quadrilátero OABC. Podemos para isso utilizar o que já foi trabalhado na linha anterior, ou seja, a área é dada por AC vezes OB a dividir por 2. Isto já foi visto na linha anterior. E para isso temos então de determinar aqui AC e OB. Neste caso queremos chegar mesmo ao valor, portanto temos que encontrar o valor de AC e o valor de OB. Bom, vamos fazer aqui por partes, começando por aquilo que conseguimos trabalhar mais imediatamente. No caso, OB é mais fácil de encontrar. Porquê? Porque basta portanto, determinar a imagem de 0. Reparem que o ponto B pertence ao gráfico da função e pertence ao eixo das ordenadas. E então podemos dizer que a sua ordenada é f de 0, porque quando o x é 0, sabemos que vai ter aqui esta imagem. Por isso, OB, vou dizer aqui outra cor, portanto, OB é igual a f de 0. Reparem novamente, quando a abscissa do ponto B é 0, nós sabemos que o ponto B pertence ao gráfico, portanto o f de 0 vai coincidir aqui com a ordenada de B. Ou seja, f de 0 é igual a 0 ao cubo, menos 5 meios vezes 0 ao quadrado, mais 1 meio vezes 0, mais 2, que dá igual a, ora, 0, menos 0, mais 2, que dá 2. Então sabemos que aqui é 2, ou seja, OB é igual a 2, está determinado. Vamos concentrar então aqui em AC. E para determinar AC, seria conveniente saber, portanto, as abscissas aqui quer do ponto C, quer do ponto A. Porque se eu souber aqui a abscissa do ponto C e do ponto A, consigo determinar esta distância. Então, para isso, como sabemos que a reta de equação y igual a 1 interseta o gráfico aqui nestes 3 pontos, D, C e A, podemos encontrar aqui esta interseção resolvendo exatamente esta equação. f de x igual a 1. Se eu digo f de x igual a 1, se eu resolver analiticamente esta equação, eu vou encontrar as abscissas dos pontos, portanto, D, C e A, sendo que do ponto D já conhecemos, é menos 1 meio, e portanto vou encontrar as outras duas. É isso então que eu vou aqui fazer. Vou então substituir aqui f de x pela expressão, fica x ao cubo, menos 5 meios x ao quadrado, mais 1 meio de x, mais 2, e reparem que neste caso já conhecemos, portanto igual a 1, conhecemos já uma solução desta equação, que é esta, x igual a menos 1 meio, é a solução desta equação, sabemos nós. E como é a solução, eu vou só simplificar aqui a equação, vou passar este 1 para o primeiro membro, e fica x ao cubo, menos 5 meios x ao quadrado, mais 1 meio de x, mais 2 menos 1, igual a 0, ou seja, x ao cubo, menos 5 meios x ao quadrado, mais 1 meio de x, mais 1 igual a 0. Bom, e agora, como temos aqui uma equação do terceiro grau,
devemos conhecer uma das soluções para conseguir dar continuidade a esta equação, ou seja, para fatorizar este polinómio e a partir daí aplicar a lei do anulamento do produto, ou fatorizar por completo e através da lei do anulamento do produto descobrir as outras. Bom, conhecida uma solução, é fácil de fazer isso. Porquê? Porque através da regra de Ruffini conseguimos fatorizar o polinómio. Eu vou aqui aplicar. Então fazemos da seguinte forma. A regra do Ruffini permite fazer o seguinte. Conhecida uma das soluções desta equação, que é o menos 1/2, reparem, porque o menos 1/2 nós conhecemos. Vamos colocar aqui o menos 1/2. Vamos escrever aqui por ordem os coeficientes do polinómio de grau 3 que temos aqui, ou seja, 1, que é o coeficiente aqui do x ao cubo. Depois entra o menos 5 sobre 2, menos 5 sobre 2. Depois 1 sobre 2. Depois 1. 1 e está. E ficamos por aqui. Como é que se aplica agora a regra de Ruffini? Este 1, o número que está aqui, cai cá para baixo, não se faz nada. Multiplica-se este com este e vem para ali, ou seja, menos 1/2 vezes 1 dá menos 1/2. Depois adiciona-se este valor com este. Menos 5/2 mais menos 1/2 dá menos 5/2 menos 1/2, que dá menos 6/2, que dá menos 3. Multiplica-se menos 1/2 com menos 3 e vem para ali, ou seja, menos 1/2 vezes menos 3 dá positivo, dá 3 sobre 2. Depois faz-se a conta novamente de somar, 1/2 mais 3/2 dá 4/2, que dá 2. Depois multiplica-se o menos 1/2 com este 2 e vem para ali, menos 1/2 vezes 2 dá negativo, portanto dá menos 1. 1 mais menos 1 dá 0. Neste caso, como sabemos que o menos 1/2 anula este polinómio aqui, então tinha mesmo que dar aqui resto 0. Tinha mesmo que dar 0. Neste caso, ok? Bom, a partir daqui, como é que se fatoriza o polinómio? Isto é que também é importante saberem. Fatoriza-se da seguinte forma. O polinómio de grau 3 que nós tínhamos pode escrever-se da seguinte forma. Pode escrever-se como x menos o zero conhecido, portanto, x menos menos 1/2, cuidado com o menos menos, ok? Vezes, e agora vou escrever o polinómio quociente, que é este que aqui está, que é um grau inferior ao grau que tínhamos. Neste caso tínhamos grau 3, então este é de grau 2. E estes são os coeficientes por ordem. Então fica x ao quadrado, porque eu sei que ele é de grau 2, porque baixa um grau, a regra do Ruffini, menos 3x, porque está aqui este menos 3, mais 2. Igual a 0. Bom, e agora a partir daqui podemos aplicar então a lei do anulamento do produto. Portanto, x menos menos 1/2 dá x mais 1/2. Fica x mais 1/2 igual a 0. Ou x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a 0. E aqui já temos uma das soluções, que era a que já era conhecida. Portanto, x igual a menos 1/2. É a solução que já era conhecida. Ou... E agora daqui vão sair outras duas, que serão estas duas. Vamos resolver então aqui a forma resolvente. Eu vou fazer aqui neste espaço. Fica então x igual a menos b. Menos b fica menos menos 3. Mais ou menos raiz de b ao quadrado. Ou seja, menos 3 ao quadrado. Menos 4a. O a é aqui 1. c que é 2. A dividir por 2a. 2 vezes 1 dá 2. Isto vai dar x igual a 3... mais ou menos, ora 9 menos 8 dá 1, raiz de 1 dá 1, mais ou menos 1 sobre 2, ou seja, x igual a 3 mais 1, 4 sobre 2 dá 2, ou x igual a 3 menos 1, 2, a dividir por 2 dá 1. X igual a 2, portanto, x igual a 2, ou x igual a 1. Bom, então sabemos que aqui é 1, sabemos que aqui é 2, então sabemos AC, ou CA, como quisermos. E então... vou aqui também escrever agora a outra cor para salientar apenas aquilo que pretendemos. AC é igual a 2 menos 1, que é igual a 1, que é esta distância aqui. Portanto, 2 menos 1. 2, portanto, 2 é o que vem da origem até aqui. 1 é o que vem da origem até aqui, portanto, se é 2 unidades, subtraímos esta unidade, ficamos com este tamanho, que é uma unidade também. Bom, basta vermos que de 1 para 2 vai uma unidade, não é? Bom, e agora é só colocar aqui, ora, AC é 1, OB é 2, a dividir por 2, 1 vezes 2 dá 2, 2 a dividir por 2 dá 1. E então a área do quadrilátero OABC é 1.
e fica assim terminado o exercício.